Então, essa é a pergunta que eu gostaria de responder na nossa palestra. Por que ainda não achamos a cura do câncer? E vocês, no final da palestra, eu espero que eu consiga simplificar o conhecimento científico a ponto de que vocês entendam bem e possam multiplicar esse conhecimento. O câncer, até hoje, desde os tempos primórdios, ele sempre simbolizou morte, dor, sofrimento e muitas outras coisas negativas. E talvez de umas 2 décadas para cá, a gente tem tido bons avanços e mudança nesses princípios. Quando você vai ver, o câncer está na imprensa, está em todos os lugares. E por que isso? Porque ele é muito prevalente, a gente fala. O câncer hoje em dia, aqui são os dados do INCA, a estimativa para 2016, que é o que nós temos, vai afetar cerca de 600 mil brasileiros em um ano. Terão câncer, é a estimativa. Um pouco mais da metade vai ser homem, 51%. É importante entender que aqui a gente separa a questão de câncer de pele e não melanoma. Vocês veem que tem quase aproximadamente 170 mil casos de câncer de pele e não melanoma, que é aquele câncer de pele que a gente chama basocelular, o câncer de pele que a gente vê geralmente em áreas expostas ao sol. É muito comum em pessoas que se expuseram muito ao sol durante a vida e que são brancas, nunca usaram protetor solar, e aí, quando chega na certa idade, começa a ter pequenas lesões de pele, vai no dermatologista, ele queima, ele tira, e vai levando, não tem perigo nenhum. Esse é um tipo de câncer, mas veja que é quase que inofensivo. Você faz tratamentos locais, sem maiores complicações, mas ele é um dos mais prevalentes, é um dos que mais acontecem. Representam 170 mil casos por ano. Mas os outros, que esses sim são os complicados, né? São aqueles mais graves, que significa que é uma quantidade muito grande de pacientes vivas, ou curadas, ou sobrevivendo com câncer de mama hoje em dia, né? Esse é um grupo de pacientes muito especial. Veja que aqui a gente tem o segundo lugar, ainda é o colo de útero, que a gente tanto fala de prevenção, da vacina do HPV, de fazer o preventivo, mas mesmo assim, se uma cidade como Curitiba, ou de cerca de 1 milhão de habitantes, a gente vai esperar mais ou menos 240 pacientes novas em 2016, com câncer de colo de útero. Isso tudo para vocês terem uma ideia da magnitude do problema. A gente tem também, muito obrigado, Cleide. Aí a gente vai tentar entender. Vejam só, vocês têm câncer de próstata no homem, câncer de mama na mulher, tem leucemia, tem linfoma, tem câncer de pele, tem o câncer de pele, aquele que faz um sinal preto, que é o melanoma, né? Você tem vários tipos de câncer diferentes que podem acometer qualquer pessoa. Por que a gente junta doenças tão diferentes? Da pele, do sistema sanguíneo, como a leucemia, um tumor cerebral, um câncer de pulmão. Como que a gente junta tudo isso como se fosse uma doença só? Como se o câncer fosse uma única coisa. Esse é o nosso problema. Essa é a parte da verdade. Nosso corpo é construído de pequenos tijolinhos, que são as células. Cada célula que compõe o nosso corpo, ela é um organismo vivo. Ela nasce de outra célula, ela cresce, faz a função dela, reproduz e ela morre. Nós somos feitos de pequenos organismos que são as células. Essas células elas se agrupam por afinidade, então as células da pele compõem o tecido da pele, as células do coração se juntam e formam o órgão do coração, e assim elas trabalham em sintonia. A célula é composta, então, vocês devem lembrar, da membrana citoplasmática, aí tem as organelas aqui nessa parte que é o citoplasma, e o núcleo, com o material genético aqui dentro, que parece esse brilho aqui. E a célula, ela funciona, ela executa as funções dela. Por exemplo, a célula do coração se contrai porque ela está programada para contrair e bater. E essa programação vem daqui. Essa programação, ela tem uma interação com o meio ambiente através de receptores que ficam na célula, e na hora que hormônios e outros mediadores circulam a célula, atingem e ativam a região do DNA, que faz com que a célula execute aquela função. E o que acontece com a célula do câncer? Que é justamente o que há de comum entre uma leucemia e um câncer de pele. O que acontece é isso. Ela se transforma nisso aqui. A célula do câncer, ela tem essa característica. Não importa se é de pele,
se é leucemia, se é um tumor do cérebro, se é um tumor de pulmão. Ela vai ficar cheia de receptores ao redor, ela fica interagindo com o meio de forma errônea, ela fica agressiva, ela cresce e não respeita os limites. Um exemplo, por que a nossa unha só cresce para frente? A raiz da unha poderia crescer para trás e invadir nosso dedo. Ela está programada para crescer para frente. Se você tem um desequilíbrio, se você tem um problema nessa programação genética, a unha pode crescer para dentro do dedo, pode crescer para qualquer lugar. E isso acontece com todas as células. Então, a célula do câncer fica assim, cheia de outros receptores e funcionando incontrolavelmente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o câncer, na verdade, são várias doenças diferentes, com diferentes comportamentos. A gente não pode comparar, essa é a primeira verdade de todas, um câncer de mama com outro câncer de mama. Vocês acreditam nisso? Câncer de mama, por exemplo, tem pelo menos 5 tipos. E esses tipos, eles têm comportamentos diferentes, eles têm tratamentos diferentes, chances de cura diferentes. Então, a primeira verdade de todas que vocês devem carregar em vocês é que o câncer não é uma única doença. E como não é uma única doença, tem alguns que você consegue mais sucesso de tratamento, tem outros que você não consegue tanto sucesso de tratamento, são mais agressivos, mais resistentes. Então, aí é onde a gente consegue chegar à cura, separando os tratamentos, e para quem precisa de mais tratamento, a gente faz mais tratamento. Aquele que tem um câncer menos agressivo precisa de menos tratamento, e os dois podem curar. Importante a gente entender como funciona a vida da célula. Uma rápida revisão. A célula normal, ela se divide, geralmente se divide em duas, e por algum motivo, por exemplo, digamos que você foi tomar sol na praia e a sua pele, que está coberta de células, está lá se dividindo, toma uma queimadura de sol e aquele material genético da célula sofre uma mutação por causa da radiação ultravioleta. Essa célula normal, ela identifica que o material genético dela foi corrompido, o material genético dela foi corrompido, que ela não está normal, então a célula se suicida. E é assim que o nosso corpo previne de aparecer câncer de pele a todo momento. A célula, ela tem uma morte programada, ela tem uma espécie de mecanismo de suicídio na hora que ela vê que está com problemas. É muito importante saber isso, porque na hora que a gente fala da célula do câncer, ela sofre uma mutação, depois ela não consegue identificar essa mutação, ela não se suicida, continua se dividindo, sofre outras mutações no material genético e vai ficando cada vez acumulando mais mutações, mais alterações no seu material genético, que por fim modificam totalmente o comportamento dela. Ela vai se transformar em um pequeno tumor. Ela começa a crescer descontroladamente. A célula normal, ela reconhece as vizinhas e respeita o limite, e não cresce além delas. A célula do câncer não respeita. Se você pega um pedacinho do tumor e coloca numa placa de cultura, aquela célula vai crescer. Se você pega um pedacinho de tecido normal e põe numa placa de cultura artificial, ela não cresce. A célula do câncer tem várias habilidades de sobrevivência e de crescimento diferenciados. Isso que torna ela igual. E aí o tumor vai crescendo. Ele começa pequenininho, microscópico. E vai crescendo, vai se reproduzindo cada vez mais e vai aumentando de tamanho. À medida que ele aumenta de tamanho, mais células com erros genéticos vão se acumulando. E a célula filha fica completamente diferente da célula mãe, por conta desse acúmulo de erros genéticos. Então, quando a gente olha um tumor, na verdade, dentro de uma mesma doença, de um mesmo paciente, você ali dentro tem vários clones de doença. Você pode pensar aqui, digamos, as de cima aqui são células menos agressivas, mas aqui as de baixo têm mutações genéticas que dão mais agressividade. Então, vejam só, mesmo paciente, o mesmo tumor, o mesmo diagnóstico, porém, dentro do próprio tumor você tem clones e com células de comportamento diferentes. E aí, isso é outra verdade, você pode fazer biópsia aqui em cima, biópsia aqui embaixo,
e de repente você tem um diagnóstico diferente do mesmo paciente, da mesma doença, do mesmo tumor. Isso traz prognósticos diferentes. Você vai tentar tratar sempre pela área mais agressiva, para garantir a destruição do clone mais agressivo. Aí você aumenta a sua chance de cura. Então, mais uma verdade. Não é só uma doença, e mesmo naquele paciente que tem uma doença, o tumor é feito de vários clones diferentes, com várias agressividades diferentes. Bom, e como que a célula fica assim tão louca? Como que ela começa a crescer desse jeito, descontroladamente? Esse gráfico, minha gente, foi publicado em 2011, na revista mais importante de medicina, e ele explica e sumariza todos os mecanismos de como o tumor se comporta. Então vamos à terceira verdade. Em geral, o tumor, ele não é apenas o tumor. Ele está cercado de vasos sanguíneos, de células do sistema imunológico, que é o que esse desenho representa. Você tem essas células estreladas, que é o sistema imunológico, os vasos sanguíneos aqui, você tem as células normais, tudo ali misturado no nível microscópico. E aí, de repente, a célula tumoral, ela começa a usar vários mecanismos que perpetuam ela e a tornam imortal. Um exemplo, ela, por exemplo, pode ter uma sinalização de crescimento sustentável. Ela não satura, ela continua se crescendo sem parar através de mecanismos daqueles mensageiros na membrana citoplasmática. Ela impede o sistema que suspende o crescimento da célula. Ela bloqueia todos os mecanismos de contenção. Ela se disfarça do sistema imunológico. Ela impede que o sistema imunológico reconheça ela e destrua a célula. Ela é capaz de se dividir, se divide e não morre. Ela é capaz de gerar inflamação. E a inflamação ao redor do tumor cria um microambiente que estimula aquelas células novamente a crescer e reproduzir. Ela é capaz de invadir e causar metástases. Na hora que o tumor começa a crescer, ele invade os vasos sanguíneos e aquelas células podem espalhar para outros órgãos. E aí é o que vocês conhecem, ou já ouviram falar da metástase, que o tumor de mama foi para o osso, foi para o pulmão. É muito importante essa capacidade. Quando o tumor começa a crescer muito, ele precisa de nutrientes, então ele começa a gerar vasos sanguíneos, ele emite sinais que faz com que os vasos sanguíneos brotem em direção ao tumor e estimulem a nutrição dele. Ele faz uma instabilidade no DNA que faz com que todos os mecanismos que disparariam o suicídio são bloqueados. E, ao mesmo tempo, impede, ou mecanismos que você induziria a morte celular são bloqueados, e, por fim, todo o mecanismo energético da célula é modificado. Ela se alimenta de qualquer coisa, principalmente de glicose. Mas mesmo que se você tirar a glicose, ela está se alimentando sem oxigênio ou com outros nutrientes. Ela se torna imortal e superpotente. Ela vira uma supercélula. Muito bem. E aí, diante dessa tamanha monstruosidade, que é aquela célulazinha que vai se transformando em vários monstrozinhos, formando um tumor, como que a gente consegue curar uma situação dessa? Bom, para a gente destruir a célula com câncer, a gente precisa, ao mesmo tempo, bloquear todos aqueles mecanismos de sobrevivência em todas as células ao mesmo tempo. A gente precisa ativar os mecanismos que induzem a morte celular. A gente tem que fazer com que ela pare de se produzir e fazer com que aquelas que estão lá morram. E, por fim, a gente tem que superar as barreiras de resistência e os escudos de defesa da célula cancerosa e do microambiente tumoral. Isso significa o quê? A gente tem que estimular o sistema imunológico a reconhecer ela, porque ela fica disfarçada. As nossas células de defesa passam pelo tumor e não reconhecem, não são capazes de destruí-lo. E, ao mesmo tempo, o microambiente tumoral, os vasos sanguíneos, o processo inflamatório. A gente tem que atuar em todas as áreas para daí a gente conseguir bloquear. Por quê? Aquela célula monstro, ela está com todos aqueles mecanismos ativos. Se você bloquear só um, ela vai continuar sobrevivendo por causa dos outros. Então, a gente precisa bloquear, idealmente, todos eles. E a gente também tem que considerar as características do paciente. Seria ótimo, digamos que eu tenho a cirurgia,
eu tenho rádio, eu tenho quimioterapia, que consegue fazer tudo isso aí. Mas se o paciente não aguentar a quimioterapia, eu não consigo destruir o tumor sem matar o paciente. Então, a gente também, nesse contexto todo, tem o fator da pessoa, para poder saber se ela consegue suportar aquela intensidade de tratamento necessária para combater aquelas células todas. Muito bem. E como que a gente cura? Esse é um gráfico meu, e eu quero compartilhar com vocês. Aqui não tem esquema de quimioterapia, não tem radioterapia, aqui não tem esquemas de cirurgia, mas aqui tem a essência da cura para o paciente. E aqui nós temos, o que nós vamos precisar? Primeiro, conhecimento científico. A gente precisa entender muito bem como aquela célula sobrevive, como aquela célula se comporta, como ela agride o organismo, o que deixa ela forte e assim a gente atacar esses pontos dela. Qual é o ponto fraco daquela célula? E ali a gente usa o remédio, ali a gente opera. Isso é muito importante e isso fica na mão dos cientistas. A gente precisa de tecnologia que é justamente as ferramentas modernas que são capazes de chegar nesses pontos fracos. Remédios mais modernos, técnicas de radiação mais modernas, cirurgias mais avançadas, mas a gente precisa de duas coisas muito importantes. A educação do paciente, né? A educação, o paciente conhecer esses detalhes, saber que é assim que se trata o câncer, na verdade não é uma doença só, mesmo o próprio tumor dele não é uma doença só. Ele precisa entender como que é a complexidade desse tratamento, ele precisa entender que a melhor forma de curar o câncer é descobrindo bem no início, que aí a gente pega menos clones, a gente pega menos células que sofreram menos mutações e os tratamentos ficam mais eficazes. É muito importante essa educação, o conhecimento é a nossa arma. E vocês, no grupo de educação, e eu acho que todos vocês são parte disso, de estimular os nossos pacientes, os nossos amigos e familiares a fazer os exames preventivos. Certa vez um jornalista me perguntou por que a mamografia prevenia câncer. Eu disse, a mamografia não previne o câncer de mama. A mamografia previne o sofrimento causado pelo câncer de mama. Você descobre ele do tamanho de um grão de arroz e você trata a paciente com uma pequena cirurgia e ela está curada. Às vezes um comprimido e nada mais. Não precisa ficar careca, não precisa fazer rádio, não precisa tomar químio. Então, muitas pacientes sempre chegam, mas doutor, eu sempre faço a mamografia todo ano e esse ano deu câncer. Eu disse, tudo bem, era para isso. A gente agora descobriu uma fase bem inicial, a gente consegue curar a senhora. E ela fica super tranquilo o tratamento, nada de tratamentos agressivos. Então, é parte da educação, da gente ser multiplicadores desse conhecimento. E, por fim, o suporte, que vocês tanto ajudam os nossos pacientes. Suporte da família, suporte dos amigos, todo o suporte social, o apoio ao hospital, porque sem vocês o hospital não funcionaria nem metade do que é. E por um paciente aguentar um tratamento agressivo, ele precisa de suporte. Não adianta você ter tecnologia, não adianta ter conhecimento, nem ter educação se você não tiver o apoio da família, o apoio dos amigos, o apoio dos voluntários. Vocês fazem a diferença e vocês ajudam não só em aliviar o sofrimento, mas nesse esquema vocês ajudam na cura dos pacientes. Então a gente precisa de fato de boas cirurgiões, a gente vai precisar sempre de tecnologia, né, o robô para cirurgias mais modernas, menos agressivas, quimioterapias hoje em dia que não cai cabelo, quimioterapias mais eficientes, tecnologias diagnósticas em que a gente consegue perceber se o subtipo do tumor, dar o nome, o sobrenome, classificar o paciente o risco, o que ele vai precisar de tratamento. Precisamos de tecnologias de diagnóstico mais avançadas para descobrir ainda mais no início, mas tudo isso precisa fundamentalmente, precisamos de todas vocês nos ajudando, multiplicando esse conhecimento. E aí, nessa coisa de multiplicar o conhecimento, eu queria falar dos mitos mais comuns que vocês veem na internet ou entre as pessoas que convivem com câncer. Outro mito que vocês devem lembrar. Alguém já ouviu falar da dieta ácida que causa câncer?
E por causa da dieta ácida, muita gente fica tomando água alcalina. Alguns pacientes minhas tem um tal de um filtro alcalino que custa alguma coisa em milhares de reais e compram um negócio lá e não existe nenhuma base científica para isso. A dieta ácida que eles apregoam na internet, não sei se vocês já ouviram falar, inclui vegetais, alimentos saudáveis, um monte de coisas, inclusive alimentos ácidos, limão, coisas cítricas, que não tem lógica química, para começar. E a segunda, aquilo que é o nosso corpo, o nosso sangue, ele é levemente alcalino. O pH do nosso sangue é muito bem controlado pelos rins e pelos pulmões. Se você tentar controlar a dieta pelos ácidos, não vai interferir, porque o seu rim e o seu pulmão vai manter sempre aquele mesmo pH do sangue. Então, a dieta ácida veio de uma ideia de que a célula tumoral não sobrevive em ambiente alcalino, mas nem a célula normal sobrevive em ambiente alcalino demais. Então, não acreditem nessa história. A dieta ácida não tem nenhuma evidência científica. O câncer se alimenta de açúcar. Essa está na moda. Muita gente... 2 semanas atrás, uma paciente minha bateu na mesa e disse: doutor, não como mais açúcar. Não vou mais alimentar essas células do câncer. O chocolate, bom. Aí, eu fiquei pasmo, porque ela chegou decidida. Nem me perguntou o que eu achava. Simplesmente me comunicou que não ia mais comer açúcar porque a célula se alimenta da glicose. Mas as células normais da gente se alimentam de glicose. E a célula, como vocês viram do câncer, ela tem vários mecanismos. Se você tirar a glicose dela, ela vai se alimentar de frutose, ela vai se alimentar dos aminoácidos. Entende? Se você tirar o oxigênio da célula do câncer, ela consegue fazer o metabolismo funcionar sem oxigênio, para você ter uma ideia. Então não é simples. E quando você corta os carboidratos, o açúcar, porque o açúcar é um termo genérico, que vai desde os carboidratos gerais, trigo vira açúcar, frutas vira açúcar, pode ser um bolo ou uma cenoura. O que você comer, quando chega que faz o processo de digestão, vai virar açúcar no sangue. Então não adianta você radicalizar. Evitar açúcar é ótimo, evitar sal é fundamental, entende? Gorduras, embutidos, isso sim previne o câncer. Produtos artificiais e industrializados, isso sim previne câncer. Você se privar do açúcar de forma radical é uma má interpretação dos estudos clínicos. É uma radicalização do conhecimento científico. E essa é ótima. O câncer é um fungo. E o bicarbonato de sódio é a cura. Vocês viram quando eu expliquei lá o que a célula do câncer tem a ver com fungo? Absolutamente nada. Não tem nada a ver com fungo. O mecanismo é totalmente diferente. Estou comparando o câncer à candidíase, está comparando o câncer à micose. Não tem nada a ver. Isso aí vem da época do início do século XX, em 1902, 1903, quando viram que algumas pacientes que tinham cândida e placas brancas e acharam que aquilo poderia evoluir para câncer. Mas isso foi totalmente desmistificado há mais de 100 anos. Entende? E aí vem a ideia do bicarbonato de sódio, que a gente usa para limpar o mofo da geladeira. Eles querem usar para limpar o câncer da gente. O bicarbonato de sódio, você pode tomar o bicarbonato de sódio, ele vai sair na urina. Ele não vai tratar câncer. Entende? É um mito e não tem nenhum fundamento. E se você tomar muito bicarbonato, você vai ter problemas depois, vai ficar com o sangue muito alcalino, vai passar mal, e o seu rim vai se sobrecarregar para eliminar todo esse bicarbonato. Então, isso é a maior falácia, não existe evidência científica nada disso. Isso é muito importante. Existe uma cura milagrosa para o câncer. Quantas vezes a gente ouve falar de produtos naturais, de algum produto ou outro, às vezes sintético, de que realmente é a cura do câncer? Não é bem assim. Muito dificilmente, um único produto, por mais eficaz que ele seja, ele vai conseguir fazer toda aquela ação contra a célula do câncer. Uma única droga, uma única molécula. Jamais. É muito complexo para que uma única coisa, e ainda mais em células diferentes, em tumores diferentes, e às vezes, dentro daquele mesmo tumor, vários clones diferentes. Não é simples, não existe cura milagrosa. Existe
tratamento multidisciplinar. A gente tem que integrar vários tratamentos para daí conseguir bloquear todos aqueles mecanismos da célula e curar o paciente. Não é tomando chá de graviola, babosa. Vocês lembram, já teve épocas de babosa, já teve épocas do cartilagem do tubarão, já teve épocas do cogumelo do sol. Nada disso cura o câncer. Muito cuidado, porque algumas pessoas deixam o tratamento tradicional. Vocês lembram dessa foto aí? Isso aí foi um dos casos que, ano passado, no Brasil, foram mais emblemáticos. Não existe na história da humanidade um fenômeno como o que aconteceu no Brasil. Por conta do desespero das pessoas e de uma falha de interpretação da realidade, dos dados científicos, associado a uma série de teorias de conspiração, achou-se que a fosfetanolamina deveria ser tomada por pacientes que não tinham mais tratamento pela medicina padrão. Ok, mas não havia nenhuma evidência concreta. Muitas pessoas defendiam a fosfetanolamina de forma tão radical que não ouviam as evidências. E as evidências que eles demonstravam eram evidências de ratinho. Evidências muito iniciais. E nem o controle de qualidade da fosfetanolamina produzida lá no Hospital de São Carlos era garantido. A gente tinha o problema, por exemplo, aí apresentado no primeira análise que fizeram da fosfetanolamina, o comprimido só tinha 32% do que deveria ter. Então não havia nem controle de qualidade. A gente sabe que para um medicamento chegar na farmácia, para a gente usar para o paciente, esse medicamento passa por uma série de etapas. Não adianta curar o ratinho. Ele tem que chegar e ser comparado ao tratamento que já existe em seres humanos e provar de forma cega. Quando a gente fala estudo cego, o médico não sabe que remédio que está dando para o paciente. É um estudo clínico, controlado, auditado, fiscalizado, para garantir que não exista desvios ou más práticas. Isso jamais foi feito. Agora a fosfetanolamina está sendo avaliada. Eu gostaria muito que a fosfetanolamina funcionasse. Se ela funcionar para um câncer, uma doença, para mim já está de bom tamanho. Agora, do jeito que foi apregoado, que para qualquer tipo de câncer, e o principal, o pessoal associava isso com uma ideia de que a indústria farmacêutica está escondendo isso. Tinha uma teoria de conspiratória, que existia a cura, e por interesses financeiros, eles não deixavam apresentar, porque não podia patentear, porque é muito barato. Isso tem vários problemas. Primeiro, a indústria farmacêutica pode patentear, ela só muda um pouquinho a molécula, muda a embalagem, coloca um esquema diferente e já patenteia e já ganha muito dinheiro, com a mesma molécula tradicional. Então, eles são muito espertos para ganhar dinheiro. Isso aí, a indústria farmacêutica, ela poderia, se funcionasse. O problema é que a gente quer tanto que acredite que mesmo que se o estudo clínico vier negativo, eu acredito, vai sair acho que esse ano os estudos. Se os estudos clínicos vierem negativos, ou seja, que não funciona, muitas pessoas vão dizer que o problema foi o estudo clínico. E que o remédio continua funcionando, mas faz parte da teoria de conspiração. Então, olha, mesmo os executivos da indústria farmacêutica, os presidentes dos Estados Unidos, todos têm câncer. E eles morrem de câncer. O nosso vice-presidente, com todo o recurso do mundo, acontece que o tratamento do câncer não é simples. Ele precisa de tecnologia, todo aquele conhecimento que vocês agora já sabem. Então, não existe teoria conspiratória na indústria farmacêutica. Bom, o tratamento do câncer mata mais do que cura. Isso é uma mentira deslavada. Se você trata bem o paciente num centro de referência com profissionais treinados, a nossa capacidade de cura é muito maior do que a capacidade de risco do paciente. Se eu tiver câncer, eu vou procurar um médico. Com certeza, é melhor do que eu ficar em casa. Isso aí não tem dúvida. A chance de você ficar curado, sobreviver, é no tratamento adequado. Ficar em casa, a chance é muito pior. Vale o exemplo de alguns casos. Por exemplo, o câncer os cânceres das leucemias, por exemplo, no começo do século XX, matava todo mundo.
Hoje em dia, você faz tratamentos agressivos com transplante de medula óssea, que é uma quimioterapia super poderosa, que destrói a medula óssea do paciente e depois ele se recupera. Raramente alguém morre de transplante de medula óssea. Existe o risco, mas com certeza nós curamos muito mais do que pomos a vida do paciente em risco. Falta mais duas. A outra é a medicina que não avançou na luta contra o câncer. Claro que avançou. Né? Hoje em dia nós temos tecnologia que dão conforto, a gente trata o paciente sem internar, sem falar nas taxas de cura. Um exemplo, câncer de testículo no homem. Vocês devem ter ouvido falar de um ciclista francês muito famoso, o Louis Armstrong. Ele teve câncer de testículo com metástase cerebral, operou, tratou, está curado, teve problemas de doping, mas esse aí é o problema dele, mas a questão toda é que ele voltou à vida normal. E hoje em dia nós temos vários exemplos. Temos exemplos tristes, mas temos muitos exemplos de sucesso. Hoje em dia, o paciente, primeiro, não sofre tanto no tratamento, ainda é doloroso, mas sofre muito menos. E segundo, a gente consegue curar muito mais. E esse, por fim, que os tubarões não têm câncer. Esse aí, nos anos 90, tinha uma história de cartilagem de tubarão, porque o extrato de tubarão, porque o tubarão não teria câncer, então o segredo da cura do câncer estava no tubarão. É verdade. Não sei se algum de vocês já ouviu falar isso. E a grande verdade é que os tubarões têm câncer. Simples assim. Bom, minha gente, a última verdade, depois de tantos mitos, é o seguinte: a medicina é feita de verdades passageiras e parciais. A complexidade do fenômeno biológico é muito grande. Por mais que a gente estude e avance, a gente consegue ver uma pequena parte daquele mecanismo biológico, que é tão redundante, às vezes tem vários caminhos para chegar no mesmo destino. A gente vê um caminho, aí você bloqueia aquele caminho achando que vai curar, mas a célula vai pelos atalhos. Então, a gente só consegue ver parte e momentaneamente. Hoje em dia, às vezes, não temos a tecnologia. Daqui a 10 anos vamos ter uma tecnologia melhor, e a gente vai conseguir ver o todo. E, por fim, essa verdade que é, às vezes, passageira e parcial, ela é muitas vezes distorcida. Distorcida pela imprensa, distorcida por má interpretação, por outros interesses. Então, aí o segredo é você sempre manter a referência em centros, digamos, bem preparados. Quando vocês vão procurar algum assunto na internet, ou alguém pergunta no corredor, eu gostaria de ler sobre alguma coisa na internet, põe lá no Google, câncer de mama, quando aparece aquele monte de coisa, não clique no primeiro. Veja quem está escrevendo aquilo ali. Se é um órgão de referência, se é uma pessoa gabaritada. Muitas vezes as pessoas escrevem um monte de bobagem na internet e só alimenta o problema. E as redes sociais hoje em dia é um problema muito grave. Muito grave. Então, vocês podem ajudar a bloquear esses mitos, essas fofocas, e ajudar os pacientes a se curarem melhor e de verdade. Esse aqui é o meu grupo da Oncologia Clínica, os colegas que cuidam das pacientes comigo. Eu queria agradecer, deixar aqui o registro do agradecimento a eles, que ficaram lá cuidando das pacientes para eu poder estar aqui, e deixar uma mensagem da Angelina Jolie, que eu acho que é um exemplo de voluntária. Um grande exemplo. E ela diz que o mundo precisa de atitudes, não de opiniões. A opinião nenhuma mata a fome ou cura a doença. E a atitude de vocês, de dedicarem um tempo, de dedicarem um pouco da vida de vocês a cuidar dos nossos pacientes, a ajudar das mais diversas formas, isso sim faz a diferença. E isso sim ajuda na cura dos pacientes. Muito obrigado.